Quem pode sentir o cheiro do que The Rock está cozinhando? Olha, se você não consegue é porque provavelmente você não tá na academia se preparando para o seu próximo filme, O Adão Negro. Depois de ser escalado para o personagem em 2014, Dwayne Johnson finalmente estreará no EDC com seu spin-off próprio. The Rock já tem o físico de um super-herói clássico, mas isso não vai impedir o cara de manter seu foco e com certeza ele estará na sua melhor forma física. Então, vamos descobrir como Dwayne tá fazendo para ficar ainda mais em forma pro filme spin-off de Shazam, Adão Negro. Mas antes de contar sobre seu treino, acho que primeiro temos que falar sobre o Adão Negro. O filme tem lançamento previsto para 2021, aguardando os eventos mundiais atuais. O filme funcionará como um spin-off para Shazam de Zachary Levi. Ao contrário de Shazam, que é um super-herói bobo de boa fé, Adão Negro tem sua natureza mais sinistra, e sua primeira aparição aconteceu em 1945 como parte dos quadrinhos de Fawcett, mas foi devidamente reintroduzido no universo DC na década de 1970. Originalmente, Adão Negro e Shazam têm uma história de fundo que remonta ao Antigo Egito. Shazam atuou como sumo sacerdote do faraó e, assim como no filme, procurou um sucessor em sua velhice. Aí entra Teth Adam, o filho de Ramsés II. Teth impressionou Shazam e foi nomeado o sucessor do título. Mas antes que o ritual fosse completado, a filha malvada de Ramsés, Blaze, fez um acordo com o deus Set e quebrou a ordem estabelecida. Resumindo, a honestidade e a personalidade justa de Adam se corromperam e uma versão mais sinistra tomou conta do personagem. Shazam finalmente exilou Adão Negro, mas o personagem retornaria nos tempos modernos para ser o principal inimigo do mago. Mas nem sempre o personagem foi tão sombrio. Como Dwayne Johnson foi escalado como o protagonista, podemos esperar algo mais alinhado com a versão repaginada do personagem para chegar às telonas. Filmes de super-heróis realmente não dão muito tempo aos vilões como protagonistas, a menos que você seja o Coringa. Então esta versão de Adão Negro provavelmente será a versão mais atualizada. Em arcos como os Novos 52 e Crise Infinita, Adão Negro é um anti-herói problemático que está tentando limpar seu nome de todas as corrupções associadas a ele. Curiosamente, antes das produções pararem devido às quarentenas globais, Shazam 2 e Adão Negro deveriam entrar em produção ao mesmo tempo. Isso significa que Adão Negro provavelmente não vai participar do enredo da sequência de Shazam, impedindo uma participação. Curiosamente, e talvez para nossa frustração, era esperado que o Dwayne aparecesse no primeiro filme de Shazam, quando ele foi escalado pela primeira vez, mas devido à sua agenda insanamente ocupada, isso não aconteceu, e parece que ainda não vai acontecer dessa vez. Porém, o que podemos esperar é uma aparição da Sociedade da Justiça da América, fato que ele revelou a Kevin Hart durante uma entrevista de imprensa para Jumanji. Embora nenhum elenco oficial tenha sido revelado ainda, os membros da sociedade incluem Gavião Negro e Senhor Destino, entre muitos outros ao longo das décadas. Mas falando do lançamento de Adão Negro, a DC acertou em cheio quando eles trouxeram Dwayne a bordo, apesar da sua agenda ocupada. Isso se deve em parte à sua presença nas telonas e ao seu charme, mas também ao seu físico impressionante que deixaria a maioria dos super-heróis com inveja. Dwayne já se parece com um super-herói, mesmo quando ele era jogador de futebol ou lutador de WWE, e no início da sua carreira cinematográfica ele sempre teve um físico impressionante, mas no início da década de 2010, todos nós notamos que The Rock estava parecendo ainda maior. Parte disso foi devido aos seus treinos insanos e sua dieta. Um dos exemplos mais insanos de seu compromisso para estar em sua máxima forma física foi quando escalaram como Hércules. Para ter o corpo de um semideus, Dwayne treinou e comeu de uma maneira digna de uma divindade, em um regime que ele apelidou carinhosamente de os 12 trabalhos. Tão exigente quanto as tarefas que se precisa cumprir para poder entrar no Olimpo. Levantar peso é uma coisa, mas imagina ter que comer tudo isso em um só dia. Em um tweet que Dwayne postou antes do filme, vimos o que estava na dieta de Os 12 Trabalhos. Ela incluía nessa ordem: um prato de filé de 300 gramas com 4 claras de ovos, 150 gramas de aveia ou farelo de aveia e em seguida uma segunda refeição composta de 230 gramas de frango, 2 xícaras de arroz branco, 1 xícara de brócolis. Então, algumas horas depois, ele comia 230 gramas de linguado, 2 xícaras de arroz branco, 1 xícara de aspargos, antes de ir para a quarta refeição, que eram mais 230 gramas de frango, 350 gramas de batata cozida e 1 xícara de brócolis. E só mais 3 para acabar. Deus, eu já tô enjoado, eu vou vomitar. Ok, a quinta refeição era 230 gramas de linguado, 1 xícara e meia de arroz branco,
branco uma xícara de aspargo, seguida de 230 gramas de filé, seguidos de 250 gramas de batata cozida com salada. E finalmente, para fechar o dia, 30 gramas de proteína caseína, 10 claras de ovos mexidas com cebola, pimentas e cogumelo. A gente não recomenda que você tente isso em casa porque é uma quantidade surreal de comida. Ah, e isso é uma dieta. Dwayne revelou que não dormia muito às vezes. Apenas 5 horas por noite porque ele acorda muito cedo para ir para academia antes de se comprometer com longos dias no set. Como ele parece estar sempre trabalhando, essa rotina é praticamente uma constante. Para Hobbs & Shaw, Dwayne passou 18 semanas com o treinador Dave Rienzi para ficar em forma. Então o que será que ele está fazendo pro Adão Negro? Como muitos personagens do universo DC, Adão é considerado com poderes semelhantes a um deus, e como tal, Dwayne está garantindo que seu físico esteja em um nível mítico para nos convencer de suas habilidades. Quando perguntado sobre o nível de poder de Adão Negro, Dwayne falou no Instagram que a hierarquia de poder no universo DC está prestes a mudar. Considerando que o topo da pirâmide é o Super-Homem, Dwayne provavelmente vai tentar superar o impressionante treino e o físico de Henry Cavill caso os dois personagens se enfrentem. Com base nas fotos do Instagram que Dwayne divulgou publicamente, parece que tá se esforçando ao máximo pro Adão Negro. Dwayne também tem o tempo ao seu lado. Devido às circunstâncias mundiais, muitas produções foram interrompidas, o que lhe deu mais tempo para afiar o seu corpo pro próximo filme de super-herói. Ele tem suado bastante na academia desde janeiro e não há motivo para acreditar que ele parou. Até porque é o The Rock, né? Então essas 18 semanas se preparando para o spin-off de Velozes e Furiosos provavelmente parecerão umas férias para esse treinamento quando ele tiver terminado. Em um vídeo em seu Instagram, Dwayne revelou os detalhes de como é sua rotina de exercícios pro Adão Negro. Ele ainda não revelou a sua dieta, mas a gente tem certeza que é pelo menos tão insana quanto a dieta de Hércules. A única pista que temos é que é magra e má. Os treinos de Dwayne pro Adão Negro acontecem pelo menos 6 dias por semana, com Johnson às vezes abandonando seu dia de descanso em favor de mais treinos. Muitas vezes, quando as pessoas se exercitam, elas tendem a se concentrar em um ou dois grupos musculares específicos para sua sessão, geralmente grupos que se complementam, mas não é assim com o treino de Dwayne pro Adão Negro. Na segunda, ele começa com alguns alongamentos e depois malha peito, mas depois ele malha panturrilha, algo que ele encoraja todos os homens a fazerem porque ninguém quer ver pernas de galinha. Ele então faz alguns exercícios de core e abdômen antes de fazer mais alguns de cardio. Dwayne costumava jogar futebol profissional e era uma estrela na WWE, então ele fez do cardio uma parte de seu treino diário, além dos alongamentos que ele faz quase todos os dias. Na terça, ele foca nos músculos das costas. Ele também afirmou que fazer abdominais é algo que ele faz todos os dias e ele trabalha tudo aqui: centro, oblíquos, abdômen superior e inferior, é tudo malhado. Ele revelou que faz exercícios pro pescoço, algo que você não vê em muitos treinos, mas cara, olha pra esse pescoço. É claro que ele malha isso. Quarta tem uma rotina que começa com sobrecarga nos deltoides antes de malhar os ombros, muitas vezes fazendo algum tipo de movimento composto. Então ele faz mais abdominais e mais cardio. Quinta, ele malha os braços, ou os Thunder and Cookies, como ele gosta de chamar carinhosamente, antes de massacrar mais ainda o seu abdômen e os tríceps, seguido de, adivinhou, cardio. E sexta é dia de maldade, com um especial para peito, costas e abdômen com cardio, enquanto sábado são pernas com ênfase em panturrilhas e abdômen. Ele diz que o dia da perna é o dia mais exigente e onde ele sente que gastou mais energia, sem cardio aos sábados porque ele já tá muito cansado. Os domingos são de folga, mas como Dwayne disse, os dias de folga são completamente incertos desde que decretaram a quarentena. Dwayne fez um post em abril antecipando a data de início da produção original e afirmou que pesava 127 quilos na época. Eu tô me sentindo um pouco abaixo do peso agora, principalmente porque eu não malho há meses. Mas, pra sorte de Dwayne, ele tem acesso a uma academia, a dele mesmo, o que permitiu a ele continuar treinando e se esforçando enquanto tá na quarentena. Mas como ele não tem pra onde ir, Dwayne afirmou que os treinos de confinamento do Adão Negro têm sido os treinos mais intensos que ele já fez, porque não há distrações e nenhum outro compromisso. Dwayne curiosamente admitiu que não vai filmar seus treinos para seus fãs neste filme. O motivo para isso é que Dwayne tem acesso à sua própria academia pessoal e milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive eu, não tiveram tanto luxo. A última coisa que ele iria querer fazer agora é mostrar para todo mundo seus equipamentos de musculação enquanto ele esfrega na cara das pessoas através de um vídeo seus privilégios. Mas ele ainda estava compartilhando com a gente algumas fotos no início do ano publicamente sobre o que exatamente seus treinos diários consistiam. Mas quando
as coisas começarem a voltar ao normal e as academias começarem a reabrir ao redor do mundo, ele começará a compartilhar seus treinos online e esperamos que esses treinos inspirem outros a voltar à forma. Com uma história de origem divina e a afirmação de que a hierarquia de poderes no EDC vai mudar, juntamente com o fato de que Dwayne tem feito uma quantidade insana de treinos durante o confinamento, podemos esperar que ele esteja na melhor forma de sua vida no momento em que as câmeras começarem a rodar o Adão Negro, que está programado para ser lançado em 21 de dezembro de 2021. A gente espera que os eventos mundiais atuais permitam que o filme mantenha seu cronograma e cumpra com esta data de lançamento nas férias.